Mas Deus é tão bondoso conosco que nos deu uma presença gloriosa nessa noite. Fazia já um tempo que eu não sentia vontade de chorar no louvor. Porque uma das coisas que eu faço quando eu sinto a presença de Deus, além de o adorá-lo, é chorar. Eu sinto muita vontade de chorar. E já fazia algumas semanas que eu não tinha vontade de chorar. Não que o Senhor não esteja aqui, mas porque a minha própria sensibilidade espiritual. Mas ela estava tão forte nessa noite que eu não resisti. Não resisti, acabei me emocionando e tendo mais vontade de adorar o Senhor de forma diferente. Quando nós sentimos a presença do Senhor forte, a vontade de adorar é muito maior, porque há um temor no nosso coração. Ele está aqui, eu preciso adorar esse Deus maravilhoso, eu preciso adorar esse Deus que morreu por mim na cruz do Calvário. E Jesus tem prazer em ouvir falar dele. Todas as vezes que o Senhor ouve falar na presença dele, um povo clamando e adorando ele se faz presente. E apesar dos irmãos não estarem pessoalmente, eu tenho certeza, queridos, que a presença de Deus pode alcançar você na sua casa também. Isso vai depender exclusivamente de você. Se você estiver orando, se você estiver em comunhão conosco nos cultos. Amém? Eu queria trazer uma mensagem. Está em João 6. João, livro de João, Novo Testamento, capítulo 6. Eu queria falar um pouco sobre esse capítulo, mas como ele é muito grande, nós vamos dar eu escolhi alguns versículos para a gente dar uma passada aqui, para o Senhor falar conosco. O versículo 51, João 6, 51. A palavra de Deus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Eu queria orar mais uma vez. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, Deus, possa falar aos nossos corações nessa noite. De mim mesmo, Senhor, não há nada que entregar, a não ser experiências e tempo que eu conheço, Senhor, testemunhos e experiências, mas o convencimento de tudo vem de Ti, Senhor. É o Teu Espírito Santo que nos convence de todas as coisas. É o Teu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor que usa a Tua palavra. Que a palavra do Senhor Deus seja tocada nesta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Um versículo muito conhecido: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Muito conhecido por nós, cristãos, evangélicos, pelos irmãos, Jesus falando a respeito do pão que desceu do céu. É interessante, queridos, que aqui ele fala sobre comer o pão. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: que ele é o pão, e aquele que comer desse pão viverá para sempre. Uma coisa interessante que nós olhamos para esse versículo é que Jesus está dizendo: alguém tem que comer de mim mesmo, alguém tem que beber de mim mesmo. E aí fica uma coisa até engraçada, que fica parecendo um canibalismo, né? E a ideia aqui não é o canibalismo, né? Até porque não se deve comer ninguém, não se deve comer ser humano. Mas o princípio que Jesus estava usando aqui era o princípio de aliança com Ele. Nessa época aqui, queridos,
Na época em que Jesus estava na terra e dizia essas palavras, os orientais conheciam muito bem essa questão de aliança de sangue e de corpo. Eles conheciam, eles sabiam que esse tipo de argumento, comer e beber de mim mesmo, era uma aliança profunda com Deus, com Ele mesmo. Tanto que os judeus tiveram muito problema, muita dificuldade com essa questão, porque eles sabiam que a expressão comer de mim mesmo e beber seria um pacto com o próprio Cristo. E aí os judeus começam então a questioná-lo. Como assim? Você não nasceu de Maria, José? Nós conhecemos você. Como assim você é o pão vivo que desceu do céu? Como assim você é como o maná no Antigo Testamento, Moisés, através de Moisés, Deus deu o pão através do maná. E aí é como se Jesus estivesse falando, eu sou como o maná, eu caí, eu desci do céu e vocês precisam comer de mim. E aí eles falam, peraí, então você está falando que eu tenho que fazer uma aliança profunda com você, um homem? Eu preciso fazer uma aliança de uma profundidade de entrega a você? Era isso que Jesus estava dizendo. E queridos, por que Jesus chegou a essa afirmação? Por que Jesus chegou nesse versículo 51 e disse a respeito do pão vivo, eu sou o pão vivo do céu, você tem que comer de mim? Se nós olharmos o contexto lá atrás, o contexto de tudo isso começou com a multiplicação de pães e peixes. Quando Jesus então está reunido com uma multidão, Jesus estava fazendo muitos milagres e uma multidão o seguia. E João, no capítulo 6 mesmo, no início, no mesmo capítulo, porque é a mesma história, isso que nós acabamos de falar sobre o pão que desceu do céu, vem acompanhado do mesmo contexto da multiplicação dos pães e os peixes. Porque aqui, nesse contexto, Jesus estava pregando, Jesus estava curando o enfermo, fazendo milagres, e nessa vinha uma multidão junto com ele, o acompanhando, porque onde Jesus passava, pessoas o acompanhavam. E essas pessoas, em certo momento, então começam a ter fome, não têm o que comer, e aí Jesus começa a questionar os discípulos. Eu não vou ler tudo, porque nós não vamos ter tempo, mas eu vou falar alguns versículos aqui, para nós entendermos esse contexto que Jesus quis dizer. E no verso número 2, a palavra diz, 6:2, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. Uma multidão o seguiam. E o versículo 5, algo interessante acontece nessa história, que Jesus então faz uma pergunta, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pão para estes comerem? Uma pergunta interessante, já analisando esse contexto que já inicia com milagres, e eu também quis procurar uma passagem que falasse aos nossos corações sobre milagres, porque nos tempos que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos de milagres, precisamos do favor de Deus. Todos nós, queridos, sem exceção, precisamos de milagre, do favor de Deus. Uns na área financeira, outros no trabalho. Hoje mesmo eu tive uma notícia na área que eu trabalho, na autoescola, que nós não iremos retornar segunda-feira. Então, isso me entristeceu um pouco, apesar de saber dos riscos que existem de nós voltarmos a trabalhar, nós também corremos risco de fechar a empresa, de perder os nossos empregos, porque nós somos proprietários, eu e meu irmão, mas nós somos funcionários da empresa, nós somos sócios, mas nós comemos de lá, nós somos igual a todos
todos os funcionários. Nós sustentamos nossa família daquele lugar. Então, queridos, hoje quando eu tive essa notícia, eu me entristeci, meu coração se entristeceu. E eu falei, Deus, eu preciso do teu favor, eu preciso dos teus milagres. E aqui, queridos, nesse contexto, que nós voltamos para o contexto, versículo 5, então Jesus pergunta a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Versículo 6, ele fala, mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Uma coisa interessante aqui, queridos, para a gente analisar. Jesus já sabia o que fazer, mas ele pergunta para os discípulos, principalmente para Filipe: e agora, o que nós vamos fazer? Como nós vamos comprar comida para essa multidão? Fica já para nós aqui uma pergunta. Jesus pergunta algo para nós também. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido os questionamentos? Porque Jesus é a saída para os nossos problemas, mas Ele também nos pergunta se nós cremos ou o que é que nós estamos pensando. Perante todas essas situações que nós estamos passando, queridos, o que é que tem passado no nosso pensamento? Jesus faz uma pergunta para nós, né? A pergunta dele é: o que você está achando disso tudo? Como é que nós vamos resolver? Jesus está perguntando para nós: como é que nós vamos resolver estes problemas? Esse problema na sua vida, na minha vida? Como é que nós vamos resolver? E ele já sabe a solução. Porém, Jesus, ele faz a pergunta para despertar algo dentro de Filipe, dentro de nós, para começarmos a pensar: Deus, como é que nós vamos resolver? Como é que nós vamos alimentar essa multidão? E o 6 fala, mas dizia isso para o experimentar. Querido, será que Jesus está experimentando a minha vida, a sua vida por esses dias? Porque em meio aos conflitos, Jesus nos desafia, Jesus faz perguntas a nós. Versículo 7 ele fala: Filipe respondeu: 200 dinheiro de pão não lhes bastariam, para que cada um deles tome um pouco. Ou seja, nem 200 dinheiros de pão, ou seja, nem na época, moeda, 200, né? Eu não cheguei a calcular quanto seria, mas é um valor muito alto, e ele fala que esse valor não daria. E o versículo 8 aparece então o discípulo André, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Filipe foi questionar: Filipe, e agora? O que nós vamos fazer? Chega um outro discípulo chamado André, e ele traz um jovem com 5 pães e 2 peixes. Só que ele mesmo, chegando, ele falou assim: olha, eu achei um rapaz aqui que está com 5 pães e 2 peixes. Ele até tinha uma fé, mas ele falou: mas não dá para fazer muita coisa aqui, né? Não dá para fazer muita coisa com isso. Mas mesmo sem ele sabendo que era pouco, mesmo assim, ele falou: vou levar para Jesus para ver o que vai acontecer. Uma ferramenta foi encontrada por esse discípulo. Queridos, uma coisa interessante em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia: Deus sempre faz um milagre a partir de algo. Quando Jesus curou o cego, uma das curas do cego, Jesus pega o lodo, saliva, barro e passa nos olhos do cego. É como se Jesus precisasse da matéria-prima para fazer algo. E aqui, André leva para ele a matéria-prima: olha, eu tenho aqui, é pouco, é muito pouco, 5 pães e 2 peixinhos, é muito pouquinho, mas eu vou levar para Jesus. Talvez nós tenhamos 5 pães e 2 peixes para o nosso problema. Eu vou falar por mim, queridos, nessa noite. Eu estou com um problema na empresa. Nós temos uma responsabilidade gigantesca.
E nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Nós precisamos de um milagre de Deus. Nós precisamos, financeiramente, com essa pandemia, vai fazer 70 dias parado agora, dia 30. E nós temos os 5 pães e os 2 peixinhos. Mas o fato é que existem 5 mil pessoas, 5 mil homens, né? A palavra aqui diz homens, fora as mulheres e crianças. Se nós tivermos a fé, os 5 pães e os 2 peixes pode fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. Talvez é uma das coisas que você tem olhado e falado, mas como assim, né? Eu não sei como eu resolver esse problema. E queridos, de fato, André aqui não sabia também. Quando ele levou esses 5 pães e esses 2 peixes para Jesus, ele não sabia como ia ser resolvido. Mas o fato é que ele levou para a pessoa certa. Jesus é o homem do milagre, é o Deus do milagre. 100% homem e 100% Deus. Ele é. Se nós possamos, né, nós temos que entregar os nossos 5 pães e os 2 peixes na mão do Cristo e falar: Senhor, eu não vejo saída, me ajuda. André não via saída, mas ele entregou. E o versículo 13, sobra então 12 cestos. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Eu levo 5 pães e 2 peixes, tudo que eu tenho, na mão da pessoa certa, e Ele faz o milagre. Ele sustenta 5 mil homens, fora mulheres e crianças, aproximadamente 10 mil pessoas naquele lugar. E sobra-se 12 cestos de pães. Porque André levou esse moço, que tinha os 5 pães e os 2 peixes, na mão de pessoas certas. Para quem é que nós temos entregado o nosso pouco, queridos? Você tem entregado para Jesus? Você tem retido? Ou você tem confiado em outros meios? Isso serve para mim também. Em meio ao desespero, nós temos entregue a quem? Esses recursos pequenos que tem nos restado. O Senhor está falando nos nossos corações essa noite, querido. No meu coração, inclusive, os 5 pães e os 2 peixes. O Senhor diz: entrega para mim, que eu vou multiplicar, eu vou prosperar. Mas como, Jesus? Jesus fala: deixa que eu faço. É comigo. Basta você crer que eu posso fazer. Como eu disse no início, nós precisamos dos milagres de Jesus, e nós precisamos do favor dele. Há um tempo que nós temos que clamar por esses milagres, queridos. Clamarmos por esses milagres. Versículo 14, 6:14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Opa, depois começou então toda aqueles milagres, e aí a multiplicação dos pães e dos peixes deu aquela alavancada para eles crerem que de fato ele era verdadeiro, o profeta verdadeiro que devia vir ao mundo, porque para os judeus existia uma promessa do Messias enviado, um homem que salvaria os judeus, os israelitas. E aqui eles falaram: é ele mesmo. Se ele conseguiu multiplicar com 5 pães e 2 peixes, ele conseguiu que uma multidão de pessoas comessem e ainda sobrasse 12 cestos, é ele é o cara, ele é aquele que Isaías profetizou. E aí o versículo 15 diz assim: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Interessante aqui, queridos, que o povo se maravilhou tanto com aquilo,
E isso pode acontecer comigo, com você. Já aconteceu milagres na minha vida que eu contei tanto. Onde eu ia, eu contava. Mas se for o evangelho, era só aquilo. Onde eu ia, olha, Deus fez isso, Deus fez isso. Porque a gente começa aquilo edifica a nossa fé, mas a gente começa também de uma certa forma, crer mais em Deus, mas fica uma evidência maior da existência de Deus. Então a gente fala o tempo todo, né? E não tem nenhum problema de nós falarmos isso, porque de fato as maravilhas de Deus têm que ser contadas, até porque está escrito aqui no livro do Senhor, na Bíblia, na palavra de Deus, está escrito tudo para que nós pudéssemos crer. Jesus fez os milagres para que o nome dele pudesse ser de fato reconhecido, para que ele pudesse ser reconhecido. Porém, o versículo 15 fala que Jesus se retirou porque o povo queria o fazer rei, forçar ainda, a palavra diz, tornou a retirar-se um pouco antes. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei. Para o fazerem rei, é como se forçasse, você tem que ser o nosso rei. E aí Jesus sai, ele vai para o monte orar, porque quando Jesus se retirava para o monte era para orar. E aí fica aqui uma situação, queridos, que nós temos uma tendência. Eu já vi muitas pessoas falando, você está correndo atrás de milagre, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a casa de Deus, porque você quer adorar, porque você quer servi-lo. Fica correndo atrás de milagres para lá e para cá, campanha com milagre ali, campanha. Então, eu já vi muito isso, muita crítica sobre isso. E por que existem as críticas? Porque existem os exageros. Jesus, ele não precisava que ninguém dissesse, você tem que ser o nosso rei, você tem que salvar isso. E aí Jesus se retira e falou, opa, o negócio pegou para mim, eu vou sair. É como se começassem a idolatrar aquilo que eles estavam fazendo. Achamos, queridos, já prestou atenção na parte da política? Nós estamos falando da palavra de Deus, não tem nada a ver com a política, mas eu queria só comentar aqui que há uma idolatria muito grande também na política. Ou nós vamos arrebentar o político, ou nós vamos adorar ele. Nós percebemos pelo nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, que existe uma parcela das pessoas que odeiam ele, hashtags fora Bolsonaro, e tem umas que já amam de tal forma que fica até sério. E esse povo aqui estava mais ou menos assim, com esse povo o cego. Jesus era digno de ser adorado, ele não tinha uma falha, não tem como comparar o Jair, apesar de ser Messias, não tem como comparar ele com o Messias verdadeiro, com o Cristo. É só estou colocando aqui um exemplo. E o povo já quer, você tem que estar lá, você tem que reinar por nós. Há uma preocupação nisso. E aí Jesus se preocupou, já falou, opa, deixa eu cair fora aqui, senão vai sobrar para mim. E aí, queridos, um pouco mais à frente, João 6, 22. Depois de todas essas coisas, então, o 22, ele fala, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. 23, contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graça. 24, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E o 25, e achando do outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? E aí o 26, Jesus responde, na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão que vos saciastes. E o 27,
Trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai Deus o selou. Depois de todas essas coisas, então, o povo vai atrás de Jesus. Jesus, cadê Jesus? Ele precisa continuar fazendo o que ele estava fazendo. Ele precisa continuar multiplicando os pães, continuar multiplicando os peixes, e nós somos iguais a Ele, queridos. Eu e você, nós queremos o tempo todo o favor de Deus. É só o calo apertar, nós corremos para Ele. Afinal de contas, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele morreu na cruz por nós. E Ele estendeu as mãos para nós. Nós somos igual a eles, esses povos aqui, queridos, que queria o favor de Jesus. Assim como nós estamos querendo o favor nesses dias, esse povo aqui também estava. E aí, uma coisa que chamou a atenção foi o versículo 26, na resposta de Jesus. Quando eles encontram Jesus no outro dia, eles procuraram muito por Jesus. Eu li aqui porque nessa história a narrativa fala que eles percorreram diversos lugares, inclusive pegaram barcos aqui e saíram no meio do mar, no meio da tempestade, onde quer que não, vamos achar ele, nós temos que achar ele. Nós temos que achar Jesus, ele tem que continuar, ele tem que ser o nosso rei, ele tem que continuar multiplicando os pães. Olha, inclusive, imagino que talvez alguém levou até alguns cestos lá, né? A Bíblia não fala, mas fala assim, vou levar, vai que ele multiplica de novo, né? É mais ou menos assim. Talvez nós faríamos isso também, né? Sabendo de alguém que está multiplicando, fala assim, opa, peraí, vou lá multiplicar, né? Também, não meu? Por que não? E aí Jesus fala assim, sabe por que vocês vieram atrás de mim? Vocês vieram atrás de mim porque vocês comeram ontem, porque vocês mataram a vontade da carne, porque vocês saciaram o seu corpo. Vocês não entenderam por que eu fiz aquilo. Vocês não entenderam por que é que eu fiz essas coisas. Não entenderam os milagres. Trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Nós entramos numa situação aqui, queridos, como eu disse no início, nós precisamos do favor de Deus e dos milagres de Deus, e nós vamos sim atrás dele por causa dos milagres. Eu estudei teologia, queridos. Estudei teologia e uma das críticas, assim, acho que uma das maiores, era justamente essa. O povo está atrás de milagres, o povo está atrás de maravilhas, o povo quer, eu quero. Críticas assim, muito fortes. E de uma certa forma, existem os exageros mesmo. Mas nós precisamos do favor e da mão de Jesus. Mas aí Jesus fala assim, por que vocês estão vindo atrás de mim? Só para comer? Porque a despensa está acabando? Porque o dinheiro está acabando? Porque as coisas estão difíceis? Porque o desemprego está aumentando? É por isso só que vocês vêm atrás de mim? Jesus se incomodou com isso. Aí você fala, mas aí como é que fica a minha situação? Eu não posso mais ir atrás de Jesus porque eu estou precisando? Deve ir. Mas a questão aqui foi o desespero desse povo atrás de Jesus. Depois que Jesus fez os milagres, eles ficaram desesperados atrás de Jesus. Eu quero mais, eu preciso de mais. Ao invés de chegar nele e falar, Senhor, Tu és o Cristo, o verdadeiro, eu quero andar contigo. Eu quero andar com o Senhor, porque eu sei que o Senhor vai fazer milagre na minha vida, o Senhor vai me sustentar,
mas eu sei que o Senhor também é Deus de exigências. Jesus, queridos, não é um banco. Jesus Cristo não é como o Aladim, que esfrega a lâmpada e faz 3 pedidos e depois já era. Jesus faz muitos milagres. Nós precisamos dos milagres de Jesus, mas Jesus é exigente. Quando esse povo vai atrás dele, ele já não tem tanta compaixão mais. Ele fala: vocês estão atrás de mim só por causa dos pães, vocês só estão atrás de mim por causa dos milagres. Ele não estava falando que ele estava errado, ele estava falando que o problema eram os pães que saciavam o corpo. Por isso que eu comecei lendo o pão da vida. Por isso que eu comecei lendo o versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O maior milagre de todos, queridos, já foi feito na cruz do Calvário. O maior milagre de todos foi feito há aproximadamente 2000 anos atrás, quando Jesus morreu na cruz por nós, por mim, por você. E quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos um milagre, o maior de todos, porque Ele nos salva. E aí Jesus fica indignado com essa situação. E aí depois disso vem uma discussão, que aí o povo fala assim: Jesus, mas o que nós temos que fazer então para fazer certo? E aí, como que nós vamos fazer? Porque Moisés, ele nos alimentou. Moisés, ele enviava o maná. Olha a referência do povo da época, queridos. Eles estavam olhando para o maná, eles estavam olhando para o alimento físico. E como eu disse, já não é nenhum problema em Jesus multiplicar os pães e os peixes, mas somente isso, quando nós queremos do Senhor, o Senhor nos rejeita. Nossa, que forte isso! Como Jesus rejeitou esse povo, Jesus fugiu deles. Ele falou: eles só querem comer pão. Se você tiver um tempo aí na sua casa, queridos, leia todo o texto, porque eu não vou conseguir ler tudo. A indignação de Jesus ficou, e ele começa a dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês querem que eu multiplique os pães, mas eu também quero que você coma de mim. Faça uma aliança comigo. Faça uma aliança comigo. Faça uma aliança comigo. E o que nós lemos no início, eu vou ler novamente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Versículo 51. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, e a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus está nos convidando, não somente para nos ajudar a multiplicar os pães e os peixes, mas Jesus está nos convidando, queridos, nessa noite, me convidando você a entregarmos nosso coração verdadeiramente a Ele. Porque é muito fácil, em meio à dificuldade, à pandemia, às crises, nós começarmos a inclinar nosso coração para Deus, porque nós queremos o favor dEle. Mas nós devemos aproveitar essa pandemia e essa crise, entregar o nosso coração para Jesus e permanecer dizendo: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Não é só: Senhor, me dê. O Senhor está falando: eu te dou, filho. Eu te ajudo na empresa, eu te ajudo no seu trabalho, eu vou sustentar você, a minha palavra garante isso. Eu derramei o sangue por você. Se eu derramei a minha vida, o sangue por você, quanto mais essas coisas pequenas, tudo isso eu vou te dar, eu vou cuidar de você. Mas caminhe comigo, comece a olhar para a eternidade. Deus pode fazer muitos milagres por esses dias, mas Ele sempre irá fazer com intenção de nos comprometer com os projetos dele. Todos os milagres que o Senhor fez, o Senhor faz, continua fazendo, Ele vai puxar para uma aliança. Esta é a indignação de Jesus, que nós possamos, queridos, fazer uma aliança com Deus, falando: Senhor, faz o milagre na minha vida,
mas eu quero fazer uma aliança, eu vou continuar contigo. Eu não vou abandonar o Senhor, eu não vou abandonar a tua palavra, ainda que eu tenha dificuldades, ainda que eu tenha pecados para ser tratado, o Senhor vai me ajudar. Eu não vou sair dos teus caminhos. Eu não vou sair dos teus caminhos. Um pouco mais à frente, no versículo 66, eu vou ler aqui para encerrar. Depois de todo o discurso, Jesus começa a falar: vocês têm que comer da minha carne, vocês têm que comer o pão que desceu do céu. E aí o povo se chocou, os judeus e o povo se chocaram com isso, com essa mensagem, porque eles queriam a multiplicação dos pães e dos peixes, como nós queremos também. Só que aí o discurso de Jesus foi pesado para eles. Eles disseram o seguinte: olha, está até legal os milagres e comer com o Senhor, né, multidões, e está legal, mas esse discurso de fazer uma aliança com o Senhor, uma aliança profunda, de andar com o Senhor, não vai rolar. E aí eles começam a ir embora. E no versículo 66 fala: desde então muitos dos seus discípulos queridos, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, por causa do discurso. Versículo 67: então disse Jesus aos 12: querei vós também retirar-vos? É aqui que vem aquela passagem conhecida de Pedro. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Queridos, as multidões que foram embora, e nós podemos ser essas multidões, ou até mesmo discípulos, não alcançarão a vida eterna. Porque Pedro entendeu que, mesmo com palavras difíceis, Senhor, mesmo tendo que comer da sua carne, fazer uma aliança com o Senhor, beber do teu sangue, isso significa aliança. Mesmo assim, não sendo fácil, tendo que abrir mão da minha vida e dos meus prazeres momentâneos, não há outro que nos dá a vida eterna. Só o Senhor Jesus. Com milagres e sem milagres, para onde nós iremos? Quem somos nós sem o Senhor Jesus? Nós não estamos tratando aqui, queridos, da igreja, a igreja em si. Nós estamos falando do Cristo, Jesus. Não há como ficar sem Jesus na nossa vida, com dinheiro sem dinheiro, com pandemia sem pandemia, com milagre sem milagre. Não tem outro caminho, não há outra salvação senão Jesus Cristo. Perdi um amigo esses dias, o pastor falou aqui, apesar de não ver mais, não via mais há muitos anos, considerava um amigo, que aquele que apresenta o Evangelho para mim, ele é meu amigo. O homem que pregou o Evangelho para mim, para minha família, faleceu por esses dias, com 54 anos, jovem. E aí, olhando para tudo isso, eu falo: meu Deus, o nosso tempo de vida vai acabar. De que vale a multiplicação dos pães e dos peixes se nós não tivermos com o Senhor? Porque todo o bem financeiro ficou, e ele foi embora. Mas ele deixou um legado, ele deixou a família, ele deixou aqueles que ele ganhou por Cristo, pelos som deles. Que nós possamos avaliar essa noite, queridos, se de fato nós estamos buscando Jesus só porque nós precisamos, ou porque nós precisamos dele, assim como eu preciso de milagres, mas também comprometimento com ele. Nós queremos aprender com essa palavra nessa noite. Eu quero orar, que você possa fechar seus olhos em casa. Senhor Deus, nós queremos primeiramente, Deus, te agradecer, porque nós ouvimos essa palavra. A palavra é tua, não é minha, Senhor. É tua. Obrigado, Deus, por tudo que foi dito aqui. O Senhor tem falado no meu coração, que o Senhor possa ter falado no coração dos nossos irmãos que estão assistindo, dos irmãos que estão aqui.
não de forma religiosa, mas de forma verdadeira. Todos nós temos questões a ser tratadas, todos nós estamos numa caminhada de construção em Cristo, uns mais avançados, outros menos avançados, não importa, o fato é que nós estamos no mesmo barco, somos irmãos, estamos juntos. A misericórdia de Deus é para todos nós. Deus morreu na cruz, Jesus morreu na cruz do Calvário para todos nós, não há exceção nenhuma, todos nós. E todos nós devemos olhar para o Senhor, Deus, olhar para a cruz. E o Senhor possa nos ajudar nesses dias, Deus. Nos ajude com os milagres, Senhor. Multiplique os pães e os peixes. Multiplique, Senhor, tudo aquilo que nós temos, ainda que não seja muito. Nos ajude, Senhor, com os nossos negócios. Nos ajude, Pai, com os empregos. Que o Senhor possa manter os empregos de todos que estão assistindo aqui e ouvindo. Que o Senhor possa manter. E mesmo que ainda venha a ter problemas, que o Senhor possa sustentá-lo. Em meio a tanta dificuldade que nós estamos passando, Deus, tira a tristeza do nosso coração, Deus, tira qualquer tipo de incertezas, aquilo que pode tirar a nossa fé. Arranque, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa limpar nosso coração nessa noite e deixar somente a Tua esperança em nós, a esperança e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, que está acima de problemas, a paz que está acima de toda dificuldade. Que o Senhor possa gerar nas nossas famílias, nos nossos casamentos, nos nossos filhos, Deus, no nosso trabalho, Deus, em tudo que estiver em volta de nós. Espírito Santo, faça isso por nós, Senhor, por misericórdia. Alcance a igreja, Senhor. Alcance os irmãos, Pai, que estão em cima do muro, que ainda não decidiram pelo Senhor, Deus. Alcance o coração deles também, Jesus. E que possamos, Deus, não se esquecer do Senhor. Quando o Senhor fizer milagres, queremos comer também do pão que desceu do céu. Queremos fazer uma aliança contigo, de permanecer na videira, de permanecer com o Senhor, ainda com dificuldades, ainda que com aflições, ainda que com falhas para ser tratado. O Senhor é tão bondoso, misericordioso, que Ele nos espera, que Ele nos trata. Que possa dar tempo, Deus, para todos os nossos irmãos, Pai. Inclinar seu coração a Ti, Senhor, para todos nós, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, Deus, por esses dias, Pai. Tira toda a aflição do nosso coração, Deus. Tira toda a aflição, Pai, toda a preocupação. É só o Teu Espírito Santo que pode fazer isso, Deus. É só a Tua palavra, Deus, que pode fazer isso por nós. Nós queremos o Teu socorro, Senhor. Precisamos do Teu favor, da Tua mão, Senhor. Somente o Senhor pode nos ajudar. Os governantes, o presidente, os prefeitos, as autoridades, eles são limitados, eles não conseguem fazer muito. Mas o Senhor pode fazer muito nesse momento. Que o Senhor possa fazer, Deus. E possamos, Pai, olhar para o Senhor, Deus, como o pão da vida, como o pão que desceu do céu. Não somente querer os Teus milagres e o Teu favor, eu quero, não. Eu quero estar nos Teus pés, Jesus. Preciso estar nos Teus pés, Jesus, porque ali eu tenho o Teu favor, ali eu tenho intimidade, ali eu tenho a vida eterna. A vida eterna não é dada por milagres, a vida eterna é dada para aqueles que comem o corpo de Cristo, aqueles que fazem aliança com Jesus. Amém, queridos?